Olá, eu sou Rosana e muito bom estar aqui, mesmo que virtual, com vocês, para que a gente possa elevar a nossa alma nesse momento tão especial que nós estamos vivendo, que a gente possa ter esse pensamento, esse sentimento, esses momentos de elevação ao nosso Pai Maior. Então, nós estamos hoje aqui para os amigos do Semeador, fazendo essa palestra virtual. O título da palestra de hoje é A Eficácia da Prece, está no Evangelho segundo o Espiritismo, item 27, capítulo 27, item do 5 ao 8º. E antes da gente iniciar, nós vamos fazer a nossa elevação. Aqueles que se sentirem à vontade podem fechar os olhos. Simplesmente o mais importante é se conectar com a espiritualidade maior, se conectar com o coração através do amor. Então, com os corações voltados ao alto, nós vamos nos aproximando do nosso querido Mestre amado Jesus, sentindo a sua presença a nos envolver, que da esfera de luz aonde nosso querido Mestre se encontre, ele possa projetar a cada um de nós em nossos lares o amor, a paz, a harmonia, a alegria, a saúde, a fé. Que possamos, junto com os nossos mentores individuais, estarmos sintonizados, ligados no bem, que possamos estar bem juntamente aos nossos familiares. E assim, nós pedimos a proteção e a permissão para o início da nossa palestra. Que assim seja, graças a Deus. A abordagem sobre a eficácia da prece está no Evangelho segundo o Espiritismo, no item 27, e inicia com uma passagem de Jesus, né, uma fala de Jesus, que está em Marcos, no capítulo 11, no item 24. O que quer que seja que pedirdes na prece, crede que obtereis e vos será concedido. Então, aqui já nesse momento, a gente já percebe o quanto Jesus estava nos orientando sobre a importância da nossa fé e sobre a importância da nossa conexão com a espiritualidade, com o nosso Pai Maior, com esse Deus, através da nossa prece, através da oração, através do pedir. Então, o nosso querido Mestre, ele nos deu todos os conhecimentos, todos os ensinamentos que nos era possível ser dado naquele momento, quando ele esteve aqui entre nós, para que a gente possa, sim, ter uma vida mais feliz, ter uma vida de felicidade, ter uma vida de maior conexão com a espiritualidade, com a saúde, com a alegria. E a prece, ela é essa conexão que a gente faz a qualquer momento com o nosso Pai. Não precisa que a gente tenha um grande texto, uma grande evolução para que a nossa prece seja atendida. O que Jesus nos falou nas suas passagens, através de diversas passagens, é que todos nós estávamos muito próximo do Pai, ou que o Pai estava muito próximo de nós. Ele sempre nos orientou isso. E quando ele nos orienta em relação à prece nesse momento, ele fala que tudo nos será concedido. Mas tem algumas pessoas que falam, né, que contestam essa questão da eficácia da prece, e elas se baseiam num princípio de que se Deus conhece tudo, todas as nossas necessidades, é desnecessário que a gente faça a prece. E, de certa forma, esse raciocínio ele tem uma lógica, entretanto, a gente precisa entender que
apesar de Deus saber tudo o que nós necessitamos, a gente precisa entrar em conexão com esse Pai e direcionar o que de fato a gente precisa naquele momento, né? A gente precisa colocar o nosso sentido, a gente precisa reconhecer a nossa necessidade, porque de fato Deus nos conhece, mas a lei, que é uma lei universal e que rege esse universo, ela respeita o nosso tempo, ela respeita o nosso livre-arbítrio. Então, essa lei que ela é universal e que é uma lei eterna, e referente aos decretos, né, de Deus, que são as leis naturais e imutáveis, apesar de sim serem soberanas no universo, isso não impede de que nós sejamos atendidos de acordo com a nossa necessidade. Nunca é claro que o nosso desejo, se ele for um desejo que confronte com uma lei eterna, uma lei de Deus, é óbvio que ele não será concedido. Existe uma lei que é superior e que rege, né, que é a lei de causa e efeito, que é essa lei universal. Entretanto, o que Deus nos oferece é a possibilidade de que cada um vá se descobrindo, vá se percebendo, e que através das suas escolhas, do seu livre-arbítrio, ele possa determinar o que é bom para ele naquele momento. Então, nós temos dado por Deus uma inteligência, e essa inteligência ela vai diferir de pessoa para pessoa. Então, o que eu entendo que é necessário para mim nesse momento, uma outra pessoa que talvez esteja vivendo uma situação parecida tenha uma outra necessidade. E se nós entrarmos em prece, provavelmente as nossas preces serão diferentes e provavelmente o que será dado a cada um será diferente. Porque esse Deus, que é tanta sabedoria, ele nos ama tanto que ele nos respeita na nossa intenção, naquilo que nós entendemos como necessário, desde que possível. Então, de acordo com o nosso discernimento, de acordo com o nosso livre-arbítrio, nós vamos direcionando uma prece ao nosso Pai, ao universo, de acordo com aquilo que eu necessito. E em contrapartida, né, essas pessoas que dizem que para que fazer uma prece se tudo já está, se Deus sabe de tudo e se tudo já está dado, na realidade, a gente não pode confundir com a fatalidade, com aquilo que é fatal. Então eu não vou fazer uma prece porque tudo já está dado, porque o que vai acontecer para mim vai acontecer. E a gente sabe que isso não é verdade. Nós temos algumas leis que nos norteiam as nossas vidas, que são leis que nós precisamos seguir pelo caminho, que a gente precisa de evolução, mas a gente sabe que existe grandes possibilidades e que existem outros caminhos que serão traçados dependendo das nossas escolhas e que são respeitadas por esse Deus. E quando a gente está passando por uma situação de sofrimento que nos vai, sem dúvida, no final desse sofrimento nos fazer crescer, mas quando nós estamos passando, a gente não consegue muitas vezes ter essa percepção. A gente fica muito confuso, a gente sente muita dor, um turbilhão de sentimentos, e às vezes a gente não consegue ter uma clareza. Então, a prece nesse momento, ela é fundamental. A prece, ela nos liga, a prece, ela nos sintoniza, a prece nos acalma, a prece direciona para nós mesmos esse sentido da vida, e a prece nos aproxima da espiritualidade. Então, quando a gente está passando por alguma situação de dificuldade, de dor, de perda,
quando a gente faz uma prece, automaticamente nos ligamos ao Pai. E essa prece sempre é atendida. Não existe uma prece que não seja atendida. E aí pode ser que às vezes a gente fala, mas eu fiz a prece e nada aconteceu. Sem dúvida que aconteceu. Mas aconteceu o melhor pra gente. Muitas vezes, o se acalmar, muitas vezes o entender a situação, aquela situação que a gente não consegue mudar naquele momento, é tudo o que a gente precisa. É a força e a eficácia da prece atuando na nossa vida. A gente precisa, através da prece, nos ajudarmos a nós mesmos. A prece, ela nos aproxima dos bons espíritos e nos aproxima da nossa essência. Então, quando Jesus nos fala que o que quer que a gente peça na prece, a gente precisa acreditar que a gente vai obter, né? E tudo nos será concedido, entendendo que sim, que nós temos o livre-arbítrio e que nós temos, a partir do momento que nós vamos evoluindo, a condição de fazer escolhas favoráveis. E sem dúvida que quanto mais consciência, quanto mais livre é o espírito em termos de conhecimento, em termos de desprendimento das coisas materiais, né, das questões materiais, mais a sua prece ela tem uma intenção, uma conexão com a espiritualidade maior. Mas você consegue compreender, ou nós conseguimos compreender, o que é melhor para nós. Então, nós precisamos entender que a prece é essa nossa ligação. Nós nos ligamos com o divino, nós nos ligamos com a espiritualidade através da prece, nós nos ligamos com a nossa essência. A prece, ela nos acalma, a prece, ela nos faz ter um pouco mais de consciência frente àquilo que nós estamos vivendo, porque nós trazemos para junto de nós a aproximação dos nossos mentores, dos nossos amigos espirituais, e eles, através dessa a proximidade benéfica, a gente consegue perceber o campo desses nossos irmãos e sentir essa sabedoria, sentir o que eles querem nos passar, né? Esse entendimento do momento que a gente está vivendo. A prece não é só para a gente pedir coisas quando a gente está em momentos de dificuldade. A prece, ela é para que a gente possa também agradecer. E a gratidão, ela é fundamental na vida da gente. E a gente agradece pelas coisas boas, e a gente agradece também pelas coisas que são difíceis de passar, mas que também são boas quando a gente enxerga numa distância. Então, a prece, ela é para que a gente possa pedir, mas que a gente possa também, principalmente, agradecer, e para que a gente possa louvar a esse nosso Pai. A cada vez que a gente vai entendendo a grandiosidade desse Pai e tudo que Ele nos favorece a cada dia, principalmente em momentos de dificuldade como esses que nós estamos vivendo enquanto humanidade, nós precisamos sim nos conectar através da prece com a espiritualidade maior, para que possamos ser bons instrumentos. Nós somos instrumentos a todo momento. Nós somos instrumentos do Pai a todo momento, sempre que Ele precise. E quanto mais consciência eu tenho disso, quanto mais eu me disponho a ser instrumento, mais eu sou utilizada pela espiritualidade maior para ser instrumento do Pai. Então a prece, ela é fundamental para que eu tenha essa conexão com esse Pai maravilhoso, com a espiritualidade maior, com essa grandiosidade de espíritos que trabalham nesse universo em favor de toda a humanidade, terrena e extraterrena.
Então, que possamos estar em prece, sempre em prece, louvando, pedindo e agradecendo. E assim nós vamos fazer as nossas vibrações nesse momento, vibrando pela espiritualidade maior, que essa espiritualidade tenha cada vez mais a força, o equilíbrio de nós, né, aqui na Terra, para nos ajudar. Nós vamos vibrando por todos os países, pelo nosso planeta Terra, por todas as famílias, por todas as pessoas, encarnadas ou desencarnadas, que necessitam desse amparo, dessa luz, dessa harmonia. E vamos deixando uma vibração de muita luz em aberto, para que a espiritualidade maior leve aos lugares mais necessários neste momento. E assim, nós agradecemos primeiramente a esse Pai de amor, de misericórdia e de luz. Agradecemos aos nossos amigos espirituais, aos nossos mentores, aos dirigentes do semeador. Agradecemos aos nossos mentores individuais e que possamos ter uma semana de muita luz, de muita paz. Graças a Deus. Fiquem em paz.